Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, meu irmão, mais uma oportunidade que Deus nos concede para meditarmos na sua preciosa palavra. Hoje a escola dominical está dando abertura ao último trimestre do ano, ou seja, o trimestre de outubro a dezembro. E a revista da escola dominical, o tema geral é a fragilidade humana e a soberania de Deus, o sofrimento e a restauração de Jó. Esse é o tema geral de todo o trimestre. E hoje nós vamos estudar a lição de número 1, de 4 de outubro, que tem por título O Livro de Jó. Essa lição vai dar um ligeiro panorama da estrutura do livro de Jó e algumas coisas mais no decorrer da lição, os irmãos vão perceber. Então nós temos a lição de número 4, o livro de Jó. Nós estamos falando diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, na área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, que tem como pastor presidente, pastor Orcival Pereira Xavier. E aqui estamos, o pastor Isidro, o professor nosso, e nós vamos então já dar abertura ao trabalho. Hoje, irmãos, os hinos sugeridos da lição é o hino número 157 da harpa cristã, 163 e 289. Mas hoje nós não vamos cantar, nós estamos a capela e a garganta não está muito bem, cooperando muito bem. Mas deixa os hinos aqui, o 157, o 163 e 289, para os irmãos cantarem posteriormente ou pelo menos guardar. Então nós vamos fazer uma oração, o pastor Egidio vai dar abertura já orando em favor da igreja, dos aniversariantes e abertura dessa escola dominical. Que Deus abençoe os irmãos, tanto em casa que estão nos assistindo, quanto neste domingo aqui presente na igreja. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, um prazer estar com os irmãos nesta manhã. Vamos orar, né? Pai querido, neste momento, pedimos Aleluia. A tua bênção sobre todos os aniversariantes, todos os teus filhos, ó Pai Santo, que estão colhendo mais uma flor já ainda da existência. Abençoa-os com a bênção da saúde espiritual, emocional, saúde física, saúde em todas as áreas. Também aqueles que estão enfermos, Pai, visita da vitória. Pedimos também, ó Pai, a tua bênção sobre esta lição, Pai. Hoje, lição número 1, que inicia-se sobre o livro de Jó. Use essa lição, Senhor, para edificar, consolar, confortar, tudo para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pastor Exílio, já podemos começar a ler o texto da lição e a verdade prática, né? Isso. Para darmos continuidade à lição. Muito bem. Ok. Lição número 1, tema: o livro de Jó. O texto áureo está em Tiago, capítulo 5, versículo 11, que diz: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Verdade prática. A verdade prática diz: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da leitura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. E então, a leitura bíblica em classe, irmão Ciro, se encontra na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Depois, livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, verso 14, 19 e 20. E por último, Tiago, capítulo 5, versículo 11. 2 Timóteo 3, 16 diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aí nós vamos para Ezequiel 14, versículos 14 e 19. Isso. E diz o seguinte: ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, olha só, Noé, Daniel e Jó, eles, por sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Versículo 19 diz: ou se eu enviar a peste sobre tal terra,
e derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais? Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Tiago 5,11, né? Diz: eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém, isso mesmo, Amém? graças a Deus. Maravilha, muito bem, meus irmãos. O conteúdo da lição de hoje está dividido em 3 tópicos. Primeiro tópico, autoria, local e data do livro de Jó. O segundo tópico, estrutura literária do livro de Jó. E o terceiro tópico, né, a natureza e mensagem do livro de Jó. O objetivo geral, irmão Silas, você pode ler para nós aí qual é o objetivo geral? O objetivo geral diz mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. Muito bem. E os objetivos específicos são 3. Primeiro, mostrar que, a partir das evidências internas do livro, é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. 2, especificar o gênero literário e de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. E terceiro, identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Introdução é com o senhor, irmão Silas. A introdução diz: nesse trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda literatura bíblica outra semelhante, diferente na sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no conteúdo. O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Muito bem. Algum comentário, alguma observação, Silas? Apenas realmente que realmente é um livro diferenciado. Né? Um livro real, uma história real, o personagem real. Então, realmente é uma história real, né? Um fato narrado. Então, informações que chegam para a nossa edificação. Né? Muito bem, Silas. Eu queria apenas agregar algumas informações aí na introdução, dizendo o seguinte, né? Se Deus é justo e amoroso, aí vem a pergunta: por que permite que um justo sofra tanto? Inclusive é uma pergunta da lição aqui. Então, o livro de Jó, Silas, ele busca dar uma resposta conforme, não é, a palavra de Deus sobre o porquê do sofrimento. E é interessante notar que a questão sobre o sofrimento, ou as respostas para o sofrimento humano, por mais que os filósofos, por mais que as ciências sociais busquem uma resposta, né? Podemos dizer, minha irmã, meu irmão, que a melhor resposta, a resposta mais equilibrada e condizente, é a que a Bíblia dá. Isso. E o livro de Jó é um livro que nos ajuda a entender, não plenamente, né, Cid? Não, realmente. Que o justo sofre. Conclusão. Portanto, o livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Nenhum outro livro bíblico faz a narrativa tão dramática sobre a condição humana como faz Jó. E uma linguagem bonita, né? Bonita, poética. Bem colorida. Tal. E interessante, um livro que foi escrito há centenas de anos. A mensagem continua atual. É verdade. Por quê? Porque a Bíblia, queridas e queridos, a palavra de Deus sempre é atual. Muito bem, Silas, vamos continuar? Vamos para frente. Muito bem. Primeiro tópico tem como assunto autoria, local e data do livro de Jó. Se eu puder, 1.1. Está escrito assim: quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. Isso. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras.
Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus, sobretudo os autores bíblicos, fizeram do livro uma colcha de retalhos. Afirmam-se ele a produção de vários autores em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, Sim. mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações de autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Muito bem. E aí, Silas? Pastor, realmente é um livro, não chega a ser uma ficção, porque jamais Deus ia misturar um ser vivente como Abraão, como a nossa lição fala aqui, né, sobre Noé e Daniel, ia misturar com um personagem de ficção, que seria a autoria de Jó, né? Então, realmente, não é um ponto pacífico, né? Quanto à autoria, né, a data e tal, mas o fato que é uma história real. Uma coisa certa, Silas, queridos irmãos, queridos irmãos, independentemente de quem tenha sido o autor do livro de Jó, a inspiração do livro se conhece, não né, está em questão. Não. Portanto, minhas irmãs, meus irmãos, meus queridos, Jó é um livro inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. Sim. E como tal, deve ser lido, estudado, analisado. Isso deve servir de guia e orientação de como lidar com os dilemas existenciais. É verdade. Certo? Independente. Né? Agora, temos que ter bastante critério. O livro, como disse o Silas, não é uma lenda, não é um conto de fada, é algo real. É tanto que ele se iguala ao profeta Ezequiel, exatamente. Daniel. Né? Enfim, é algo pacífico. E ele cita, né, pastor, nós temos 3 narrativas aqui, Sim. até Tiago no Novo Testamento. Sim. Nós temos citação de Jó no Velho Testamento e no Novo Testamento. Muito bem. Então, sobre isso aí, eu acho que é ponto pacífico, né? É passivo. Até o próprio Tiago falou, não viste, o Tiago fala, viste o fim de Jó? O Senhor lhe deu. Então, não ia fazer uma narrativa de ficção aqui, né? Ficção, ao contrário. É um livro real, né? E que ele existe com objetivo único. Isso. Nos mostrar os bastidores do sofrimento humano. Vamos cultuar? Muito bem. Então, vimos aí a autoria, maravilha. Como já disse, né? Uns diz que foi Moisés, outros que foi Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras, né? Quem quer que tenha sido o autor? Quem quer que tenha sido? Uma coisa é certa. O livro foi inspirado pelo Espírito Santo. O autor primeiro é o próprio Espírito Santo. É o próprio né? Espírito Santo. Muito bem, você matou bem aí a questão. 2. Vejamos agora a pessoa histórica de Jó. Eu vou ler aqui, depois você faz esse comentário. 2.2. A pessoa histórica de Jó. A Bíblia mesma atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele de fato foi uma pessoa real, correlacionando-o ao lado de Noé e Daniel. Como já falamos, né? Tiago também, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual quando destaca a perseverança de Jó. Então aqui, ponto pacífico, né? Pacífico, já até comentamos isso na primeira pós. É pacífico aqui, não tem discussão. Quem somos nós, Cira, para duvidar de quem? Meu Deus. Para duvidar do próprio Deus. Deus. Para duvidar desses autores como o profeta Ezequiel, o próprio Noé, Daniel. Olha, Deus colocou Jó, o Espírito Santo colocou o livro de Jó no mesmo pé de igualdade. Sim, pé de igualdade. E aí no final vemos o Tiago, né, ele dando um fechamento. 1.3. Nós estamos no tópico 1, que diz, fala sobre a autoria, local e data do livro. Vimos a autoria, né? Vimos, né, a pessoa histórica de Jó. Agora vejamos onde, o local. 1.3, a terra de Jó, Silas, com você. A terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Jó 1. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas situam Jó ao sul de Edom,
e oeste do deserto da Arábia, se estendendo o leste, indo até a Babilônia. Babilônia, né? Aqui é aquela região da Mesopotâmia, né? Chamada entre rios Tigre e Eufrates, aquelas regiões por ali, né? E é uma área real também, uma área geográfica real que existe. Não, inclusive, Silas, viu, minhas irmãs e meus irmãos? A Bíblia, quando refere-se a locais, etc., a própria geografia hoje, né? A própria arqueologia, a própria ciência tem comprovado. Tem comprovado, né? Então, voltando aqui, vimos aí que Jó, né, a localidade onde ele viveu, é um ambiente que, mais ou menos ali, deserto da Arábia, leste, indo até a Babilônia. Para quem não sabe, a Babilônia estava situada ali entre o Irã, Iraque, aquela região. Portanto, a antiga Mesopotâmia, que quer dizer Mesopotâmia? Meso, né, quer dizer meio, Potâmia, rios. Então, entre os rios Tigre e Eufrates. E pastor, e naquela época também, só para corroborar com a realidade da geografia, terra de Uz. Então, nós temos, antigamente, até hoje às vezes, né? Os patriarcas, os pais, colocavam o nome do filho até de nome de cidade. Sim. Então, nós vemos na Bíblia 3 exemplos aqui, por exemplo, na Bíblia, terra de Uz, né? O filho mais velho de Naor e sua mulher chamava Uz também, né? Gênesis 22 está. O neto de Seir também tinha o nome de Uz. Isso. E o filho de Arão, na Tábua das Nações, né, fala também sobre essa qualidade. Às vezes se coloca nomes de um filho, né, de um território, né, da para se identificar com o território. Seir, por exemplo, Seir é uma cidade e era nome de pessoas. Agora, uma coisa, viu, só para clarear que é um fato real, só para confirmar. Confirmar. É uma coisa, viu, minhas irmãs, meus irmãos, viu, Silas, é o seguinte, não vamos confundir. A Bíblia diz que Abraão era de Ur dos caldeus. Isso. Aqui, Uz aqui não é a mesma coisa, é uma outra região, outra região, certo? Verdade. Pouco mais próxima da Arábia, ok? Já Ur dos caldeus era uma região bem além, lá da Mesopotâmia. Muito bem, vamos adiantar, né? Vamos época 1.4, a época de Jó. Né? Qual foi a época de Jó? Você sabe? Você pode ler para nós aí? A época de Jó, vamos lá. Vamos vai ler? Então vou ler. Então vou ler. 1.4. A época de Jó. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal. Patriarcal, muito bem. Abraão, Isaac e Jacó, né? São os patriarcas chamados patriarcas clássicos, né? Dentre outros, né? Alguns fatos contribuem para esse entendimento. Sim. O sacerdócio... Só um pouquinho, peraí. Quer dizer que, pela leitura, pelo que se entende do livro de Jó, a conclusão que se chega é que Jó viveu numa época chamada patriarcal. Essa é patriarcal, como nós sabemos, é a época dos grandes patriarcas, né? Isso, que foram Abraão, Isaac e Jacó, não é, Silas? É verdade. Mas aí, Silas, a lição vai falar de alguns fatos que contribuem para esse entendimento. Sim. Vamos lá. Primeiro fato, qual é? Supor aí que é o sacerdócio, né? O sacerdócio como instituição ainda não existia. Isso. Ainda não existia, né? Por quê? Aí vem a sequência aí, por quê? Olha, visto que Jó era sacerdote da sua própria casa. Isso. E as filhas de Jó eram coerdeiras, que na lei de Moisés não permitia. Isso. Então, primeiro ponto que prova que o livro de Jó é um livro que pertence, é uma história que pertence, que Jó veio, subtende-se na época dos patriarcas, que aqui está bem claro. Jó exerceu sacerdócio em sua família. Nós sabemos que a partir da lei mosaica, a partir do capítulo 20 diante de Êxodo, com a outorga da lei, nós estamos cansados de estudar e ler que foi instituído o sacerdócio levítico, a partir daí em diante. É isso? Então, antes, quem era o sacerdote? Era o ancião, o chefe. Melquisedeque era sacerdote, antes da lei. Mas não, obviamente, no sentido da lei. No sentido da lei. E também, Jó era sacerdote também não no sentido da lei. Então, isso comprova que Jó viveu na época patriarcal. Aí, na sequência, né? Aí, ó. Dizer, a palavra hebraica que se está traduzida como uma peça de dinheiro só aparece em outras 2 ocasiões na Bíblia, uma em Gênesis 33:19 e outra em Josué. Resumo da ópera, né? Primeiro fator que comprova que Jó viveu na época dos patriarcas. Ele era sacerdote, isto é, ele era responsável pelo culto, pela adoração, aonde? No seu próprio lar, certo? Lar, Segundo, né?
Segundo, lá em Jó 42:11 fala de uma peça de dinheiro que isso só aparece, evidentemente, na Bíblia, em Gênesis 33:19 e em Josué. No período patriarcal. Então, queridas e queridos, sem delongas, sem entrarmos em questões, debates acalorados, porque essa não é a nossa proposta. Sim. Primeiro, Jó foi um personagem real. Sim. Isso. Jó foi um personagem que deixou para nós uma lição de vida. Como lidar com o sofrimento. Eu quero fechar aqui esse tópico 1, minhas queridas e meus queridos. Depois eu tenho só um adendozinho para fazer. Mas Tá, o senhor faz. Aí o senhor faz adendo e faz a síntese. Tá. Observe, minhas irmãs e meus irmãos. Jó, nós estamos fechando o tópico 1. Jó é um dos livros sapienciais. Sapiência quer dizer sabedoria, que no hebraico quer dizer hokmah. Portanto, Jó é um dos livros de sabedoria, dos livros e poéticos do Antigo Testamento. Como já falamos, sapiencial porque trata profundamente de relevantes assuntos universais da humanidade. Poético porque a quase totalidade do livro está elaborada em estilo poético. Os livros poéticos da Bíblia, como todos sabem, começam com Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, e por último, Cantares. São 5, E, obviamente, Jó está dentro desse estilo literário, poético. Verdade. Pois não, é com o senhor. Na realidade, vamos falar, remontando aí a era patriarcal, a gente vai aqui, pode ser até um número, é lógico que a Bíblia, esse número da era patriarcal é um número mais aproximado de datas, Ele fala que, se é da época patriarcal, quando Abraão foi chamado, em Gênesis 12:4, no ano, segundo o Manual Bíblico de Halley, foi mais ou menos no ano 2090, mais ou menos, e entra em Canaã. Então, dos anos 2090 até o ano 1876, que vai decrescendo, porque antes de Cristo vai aproximando a data, Nesse período nasce Jacó, nasce Isaac, nessa era patriarcal. Então, se fala que Jó, então, vivenciou ou nasceu nesse até um registro na Bíblia aqui, acho que em Gênesis 46:13, fala que Isaac tinha um filho chamado Jó. Jó, e alguns querem dizer que esse Jó é o Jó da Bíblia. Esse Jó é o Jó do livro aqui. Bate com a era patriarcal, mas não é, porque lá em Crônicas já dá o nome dele de outro nome, Isso. Lá em Crônicas 7:1, que Isaac, que é o nono filho de Jacó, ele teve 4 filhos, Jó, Tola, Pulva e Sirom. Muito bem. Já em Crônica 1, o nome de Jó já passa para Jazube, que não é o Jó. Mas pode até ser, mas tudo isso aí é só apenas... Mas o senhor pode fazer aí a síntese do tópico? A síntese do Jó diz o seguinte, a síntese da lição, ela diz, a autoria do livro de Jó é desconhecida, mas sua autenticidade é comprovada, bem como a realidade histórica da terra de Uz no período patriarcal. Então, basicamente, queridas irmãs e irmãos, as informações que temos é o suficiente para crermos, aceitarmos a realidade da história, e aprendermos com a história de Jó. É verdade. Muito bem. Segundo tópico da nossa lição tem como assunto estrutura literária do livro de Jó. Nós já tocamos um pouquinho, vamos agora enfatizar. Primeiro, prosa e poesia. Eu vou ler aqui, Cira. Muito bonito. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética, como nós já falamos. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia e prosa. Ele está literariamente organizado assim: uma prosa no primeiro capítulo, depois vem uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo, que vai de Jó 1, versículos 1 ao 2, versículos 1 ao capítulo 2, versículo 13, e o epílogo, que vai de Jó 42, 7 a 17,
estão em prosa. O texto intermediário em poesia. E aí, essa é a situação no livro de Jó, que é uma prosa e uma poesia. Ciro, alguma observação? O irmão fez uma observação aí muito pertinente antes da leitura aí, sobre os livros poéticos, né? Isso. E Jó está inserido nesse livro poético. Só que com diferencial. Os demais livros poéticos, ele não tem um enredo, não tem uma história. Isso. Como Salmos, como Cantares, Eclesiastes, não tem uma história assim, como falou, início, epílogo, etc. Isso. Aqui o diferencial, que fala prosa, poesia, prosa, é porque há uma narrativa histórica, né, pastor? Isso. Uma narrativa histórica. Então está Muito bem. contando uma história de Jó. Então a razão por quê ele é um livro de um gênero literário muito bonito, né, irmão? Bem elaborado. Silas, eu queria trazer uma observação. É lógico, nós estamos estudando uma lição da escola dominical, mas aqui tem dois termos interessantes, prosa e poesia. Poesia. Vamos tentar entender um pouquinho, né? Dentro da linguagem gramatical, né? Vamos lá. O que é uma prosa? Prosa é um gênero de texto escrito, Silas, como você disse, em parágrafos. E o termo prosa deriva do latim prosa, que significa discurso direto, livre, em linha reta. Então nós temos os discursos, né, dos amigos de Jó, do próprio Jó. Então, prosa o que é? É um discurso livre, em linha reta. E poesia? É importante, minhas irmãs e meus irmãos, entendermos que a poesia hebraica não se caracterizava ou não se caracteriza pela rima, como a nossa. Isso é. A nossa poesia, ela é a base da rima. Isso. Isso? Rima tem. Então, é como as pessoas, poxa, é um livro poético, eu não vejo nenhuma rima, cadê a rima? Um versículo, Vou verso, explicar, né? Vou explicar, observe. Né? A poesia hebraica, né, ela, como já falamos, não se caracteriza por rima, e sim por repetição de ideias, denominada de paralelismo. Uma ideia é afirmada e logo em seguida é novamente expressa com palavras diferentes, sendo que os conceitos das duas linhas se equivalem de forma aproximada. Né? Exemplo, né? Paralelismo sinônimo. E nós temos diversos. E eu posso até citar, por exemplo, um exemplo de uma poesia do paralelismo no livro de Jó. Rapidinho aqui, ó. Jó, capítulo 4, versículo de número 17. Olha aí, Ciro, aqui, ó. Diz, ó: seria porventura o mortal justo diante de Deus? Pergunta Jó. Aí, na frase assim, seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Observa aí, ó, o paralelismo sinônimo. Então isso é poesia. Fazendo uma analogia entre um fato e outro, né? Então, fechando, Ciro, porque estou mostrando isso aqui, é o seguinte, então não esqueçamos, o livro de Jó é a poesia, o livro de Salmos, são poesia, mas é poesia no estilo hebraico, que é caracterizado pelo paralelismo. O que é isso? Mais uma vez, uma ideia é afirmada e logo em seguida novamente expressa em palavras diferentes. Igual está aqui, ó, em Jó 4,17. Jó diz: seria porventura o mortal justo diante de Deus? O que é o mortal aqui? Aí no próximo diz: seria acaso o homem? Olha o mortal e o homem aí, ó. Olha o paralelismo aí, ó. Puro diante do seu Criador. Então isso aí é poesia. Deu para entender, não, Silas? Deu para entender. Só para clarear, viu, meus irmãos, meus irmãos, tá bom? Vamos dar continuidade? Então vamos lá, vimos aí a estrutura literária, prosa e poesia. Agora vamos ver a organização do texto. Ciro, lê, por favor. Agora, só ver, na organização literária prosa, tem um enredo, tem uma história. Tem história. Tem uma história, né? Porque os demais poéticos não têm história, não tem história. Vamos lá. Por isso que foi muito importante, Silas mencionar isso, o livro de Salmos é mais poesia e cântico. Poesia e cântico, E já o livro de Jó tem a prosa e tem a poesia. A poesia, exatamente. O que é a prosa? A prosa nós vimos que é uma narração. Narração. Isso. Está narrando um fato ali, fatos. Isso, Vamos lá então, pastor. Só queria que eu lesse 2.2, a organização. Como se organiza o livro de Jó, por favor? Pois diz o seguinte: no texto, em poesia, há a seguinte organização: um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça. Muito bem. E finalmente
a humilhação de Jó diante da revelação divina e a sua restauração completa. Muito bem. Ô Silas, só antes de você comentar, os queridos irmãos e irmãs que estão vendo aí no slide, que nós colocamos aí, não é? A estrutura do livro de Jó. Está aí, ó, no prólogo. Está aí, ó. Primeiro, prólogo. Está aí lá no slide. Né? Prólogo. Começa com a crise. A crise, né? Começa com a crise, que vai do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 13. Segundo, a estrutura do livro de Jó. Diálogos, que é os diálogos entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildad e Zofar. A busca de resposta por humanista, né? Vai do capítulo 3 até o capítulo 31, versículo 40. Está aí na tela, né? Terceiro, discurso de Eliú, o começo do entendimento. 32, capítulo 32, versículo 1 ao 37, versículo 24. Quarto, o Senhor responde a Jó diretamente. Aí vem Jó 38, versículo 1 a 42, versículo 6. E por último, o epílogo. Isso aí é a estrutura do livro de Jó, que tem a ver com o desfecho da prova. Capítulo 42 de Jó, versos 7 a 17. Certinho? Então, queridas irmãs, queridos irmãos, só para nos situar sobre o livro de Jó. Podemos contar, Silas? Vamos lá? Vamos lá. Agora, 2.3. Só queria que desse só um comentáriozinho aqui. Sobre nós estamos falando sobre o ponto 2, né? Sim, ponto 2. O primeiro fala que apresenta um monólogo, né? Quer dizer, não há nenhum diálogo aqui entre os amigos de Jó, porque né? O monólogo é quando você fala sozinho, né? Sozinho, explica sozinho, é o caso. Porque o monólogo é quando Jó, ele começa a botar para fora. Principalmente no versículo, a partir do versículo 3, né? Que ele começa a falar o versículo do capítulo 3, que ele começa, né? Depois vem os diálogos com os seus amigos, né? Já quase no final, entre ele e o outro amigo dele, né? Que fala sobre, e fala muito bonito. Eu gostei muito da fala de Eliú, viu, pastor? Particularmente tem que ter cuidado com a fala de Eliú, porque é uma fala bonita, irmão. É uma linguagem muito bonita, uma fala muito rebuscada, mas nas entrelinhas existem alguns desvaneios. Mas veio Deus e já colocou tudo ali em ordem, né? Pareceu irado, né? Ele fala que irou tudo. Então não queria para o próximo muito ponto. Bem. Próximo, 2.3. Abundância de figuras de linguagem. Eu vou ler aqui, você pode fazer um comentário? Sim. O livro é rico em metáforas. Né? Metáforas são comparações, tá ok, irmãos? Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. O autor almeja que seu texto seja colorido, ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem, do tecelão, para demonstrar a brevidade da vida. Isso está em Jó 7,6. Não é? Jó fala também do vento, Jó 7,7. Fala da nuvem, Jó 7,9. Fala da sombra, Jó 8,9, 14,2. Né? Então tudo isso Jó está falando do quê? Da brevidade da vida. Tudo passa, tudo é momentâneo. Né? Então ele usa um termo da figura gramatical para poder expressar, né, uma verdade. Detalhe, minhas irmãs e meus irmãos, para entender, para interpretar a Bíblia, qualquer livro da Bíblia, você tem que conhecer um pouquinho das figuras gramaticais, hipérbole, metáfora, porque a Bíblia foi escrita numa linguagem acessível a nós. Sim, não é segredo, verdade? Não há segredo. E por último, no livro também há o recurso estilístico de paralelismo, que já falamos, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. Silas, é com você. Como diz o autor aqui, pastor, há uma riqueza da linguagem, né? Há um colorido, há um brilho na linguagem, né? Uma orquestração, Isso. É um perfume na escrita, eu podia falar assim, né? Estou quase contagiado aqui. Você está realmente, né? Eu estou contagiado com a linguagem aqui. Há um perfume na linguagem, um colorido, um brilho, né? Então, como eu falo, há uma exploração da metáfora, né? Da comparação, e ele dá ênfase muito à narrativa, usando elementos da natureza. Quer ver um exemplo? Como vento, a chuva, tal. Aqui, ó. Jó 7, rapidinho, 7,6 diz: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. Olha só. Ok? Versículo de número, aí vem, versículo de número 7. Lembra-te de que a minha vida é um sopro e os meus olhos não tornaram a ver o bem. Ele está falando dos limites existenciais. Da brevidade da vida, né? Da brevidade da vida. Aí no versículo 8 ele diz, no versículo 9 ele diz, versículo 9 do capítulo 7, diz assim, tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais torna a subir.
Ele está falando aqui no sentido físico. Físico. Está né? usando uma linguagem da natureza. Ele está dizendo que no sentido físico, fisicamente, todos morrem, todos perecem. Agora, lógico, mais na frente ele vai dizer que o Redentor vive, que por fim se levantará. Muito bem, vamos continuar. Ele estava numa aflição aí, né? Aflição? Estava numa aflição aí. Não vai chegar lá nesse ponto. Ele não tinha com quem desabafar. Depois que os amigos dele... O senhor pode fazer a síntese do tópico 2, pastor? Assim, o livro representa uma estrutura literária de prosa, poesia, prosa. Isso. Esse trio aí, né? Há também o uso da metáfora e paralelismo. Paralelismo, muito bem, como nós já acabamos de falar. Então, queridas e queridos, vimos aí a estrutura do livro, né? Prosa, poesia, né? Tem linguagens figuradas, metáforas, etc. Analogia. Isso. E tudo isso com o objetivo de tornar o texto mais lindo, mais colorido, isso. Como disse o Silas, né? Com mais beleza, com mais suavidade. Brilho, né? Que maravilha. Perfumado, muito bem. Né? Perfumado, mas é o perfume do Espírito Santo, né, meu? Muito bem, vamos lá. Agora passemos, minhas amadas, meus amados, para o tópico 3. Como nós dissemos, né, Cira? Hoje a lição número 1 é uma visão panorâmica. Isso. É lançar, digamos assim, as bases para que você possa mergulhar com mais profundidade no principal ponto, que é o assunto do sofrimento. Vamos lá. Isso aí vai vir nas próximas lições. Né? Isso. Terceiro tópico, natureza e mensagem do livro de Jó. Aqui, Cila, nós vamos tocar bem superficial, Meu Deus, porque as lições das próximas lições, a lição 2 até a lição 13, vai destrinchar isso aqui. Vai. 3.1, por que os justos sofrem? Então, vimos no início da introdução que um dos objetivos do livro de Jó é dar uma resposta, né, à luz da soberania de Deus, isso, sobre por que o justo sofre. Silas, 3.1, por que o justo sofre, Silas? Vamos lá então. Responda aí para nós. Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó Aleluia. São eminentemente de natureza teológica e também filosófica. Muito bem. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que o justo sofre? Isso. Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Nesse aspecto, ao longo dos seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre esta questão. Como o irmão falou lá, meus irmãos e minhas irmãs, a partir da próxima lição, o trem vai pegar fogo aqui, para a glória de Deus, viu? Amém. Escute, então o livro de Jó, como nós falamos, ele não busca responder sobre a origem do sofrimento, viu? Mas ele busca responder por que o justo sofre. Quais são as razões? E é interessante notar aqui, irmãos, Silas, que uma da visão, um dos entendimentos da época de Jó, que os justos sofriam, que o sofrimento vinha por causa do pecado, né? Pecado. E até hoje tem alguém dizendo aí, né? Mas deixa para lá, nas próximas lições. De fato, assim, do modo genérico, no modo geral, o sofrimento humano entrou por causa do pecado. Mas não é o caso aqui. Sim, eu quero, para fechar esse ponto aí, esse 3.1, por que o justo sofre? Escute, minhas irmãs e meus irmãos. Na contramão da teologia da retribuição, o livro de Jó é um poderoso discurso contra a ideia de que o justo não sofre ou passa por reveses. Então, escute, o livro de Jó, repito, ele vai na contramão da teologia da retribuição. Que teologia é essa? Você está sofrendo porque você pecou. Se você peca, você vai sofrer. E o livro já vai mostrar que nem sempre é assim. O livro já vai mostrar que, a ideia de que o justo não sofre ou passa por reveses não é verdade. As respostas virão nas próximas lições. 3.2. No caso de Jó, mas uma coisa é certa, pastor.
Como diz lá no Sermão da Montanha, quando Jesus falava que a chuva cai sobre os maus, Isso. lá no Sermão da Montanha, Mateus 5,45, ele fala que a chuva cai sobre os maus e os injustos. Isso quer dizer que Deus conhece quem é injusto e quem é mau. Deus sabe. Deus conhece. Então, se o injusto está sofrendo, Deus sabe o motivo por quê. Eu não vou entrar nessa questão. O sol nasce para todos, querido. O sol nasce para todos. O que vai definir vai ser o material que está exposto ao sol. Sim, é verdade. Se é cera, o que acontece? Derrete. Se é barro, o que acontece? Endurece, né? Endurece, meu querido. Então, vamos voltar para a lição, correto, né, correto. Nós estamos começando até aqui devagar em nossas ideias aqui, né? 3.2. Existe bondade desinteressada, Silas? Responda aí, Silas. Pode ir para nós aí? Satanás queria isso aí, né? Mas vamos lá para frente. Existe ou não existe? Vamos lá. Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era a tese do diabo. Acho que ainda é ainda, né? Com certeza. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Coisa, hein, rapaz? Jó era um homem agraciado com muitos bens, né? Com uma família formidável, cercada de muitos amigos, gozava de boa saúde. Nessas condições, como disse Satanás, todos são devotos. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia e a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não substituiria a uma prova de fogo. O livro mostra como Jó se comportou nessa prova. O que me chama a atenção, Ciro, nesse 3.2 aí, sua bondade desinteressada, é que Deus, escute, o Senhor Deus, ao trabalhar, ao lidar com Jó, ao permitir, vamos deixar bem claro, Deus permitiu Satanás tocar em Jó. Por quê? Mas por que Deus permitiu? Porque Deus é mau? Não. Porque Deus queria que o próprio Satanás visse e que nós hoje, nesse domingo abençoado, Sim. 4 de outubro, não é, pastor? 4 de outubro. Isso. Primeiro domingo do ano. 4 de outubro. Do dia de outubro. Que nesse domingo abençoado aprendêssemos o quê? Que Deus às vezes permite o sofrimento para que nosso caráter cresça, para que o nome dele seja glorificado. Agora tem um detalhe, meu irmão, escute. Tem pessoas, então, não confunda. Então quer dizer que todo sofrimento é Deus que permite Satanás tocar em nós? Alto lá. Alto lá. Aqui em Jó, sim. Deus permitiu Satanás tocar em Jó. Mas escute, existem sofrimentos que o ser humano passa, que não é Satanás, mas que é o próprio ser humano. Isso. É a vida, pastor. A vida. O caminho da vida tem sofrimento. É como diz Lamentações, de que se queixa, pois, o homem vivente? Tem sofrimento, minha irmã, que é eu e você mesmo que produzimos com as nossas rebeldias. Então, por favor, não vamos tentar, generalizar a coisa. Não, todo sofrimento é o capeta, é o diabo. Não. Aqui no caso de Jó, de fato, foi permissão de Deus, não foi? Foi. Agora, tem pessoas que sofrem por causa da sua desobediência. Quer ver um exemplo? Vai 3, 4 pessoas caminhando por uma estrada. A estrada tem pedras. Uma dessas pessoas não enxerga a pedra. Tropeça. Deveria enxergar, mas não enxerga. Mete o pé na pedra, quebra o dedo. De quem é o problema do sofrimento? É de Satanás? É de Deus? É da pedra? O sofrimento veio porque aquele andarilho não olhou, não fez sua parte, não prestou atenção e desviou da pedra. É uma ilustração simples. Então, querido, por favor, quero deixar bem claro nesse trimestre, viu? Porque vai ter irmãos que dizem, então eu estou sofrendo porque é o Satanás. Não, cada caso é um caso, tenha cuidado. Tem sofrimento que é eu e você, que nós procuramos. Verdade. Voltemos para isso aqui, observa aqui, o Senhor estava interessado. Por que Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó? Porque o Senhor Deus estava interessado no relacionamento com Jó e permitiu o diabo tocá-lo para mostrar a Jó, para mostrar que Jó não servia a Deus por interesse.
mas porque o amava. Pastor. É isso que Deus faz conosco. Deus quer que eu e você o sirvamos. Não porque temos isso, aquilo, ou queremos ganhar aquilo, aquilo outro. Por barganha, né? Como diz o título mas devemos servir a Deus por amor. Isso. Pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, ao enviar seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Silas, podemos continuar? Só um adendozinho aqui, pastor. No caso aqui de Jó, foi um caso que quase isolado, específico, deliberado pelo próprio Deus. A iniciativa de tudo aqui foi Deus. Deus falou assim, Deus deu um belo testemunho de Jó. Observasse meu céu Jó. Então, vamos dizer assim que a provocação primeira desse fato assim, foi o próprio Deus, né? Que ele quis que essa situação existisse para o nosso deleite, para o nosso estudo, para a nossa edificação. Hoje, isso está escrito na Bíblia para nós estarmos edificados. Interessante, Ciro, é o seguinte, observe que um certo dia, Satanás se apresentou diante de Deus. Então, versículo 7 de Jó, perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? A iniciativa de Deus. Isso. Versículo 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás, tens visto meu servo Jó? Aqui Deus rasga elogios. Que testemunho de Jó, né? Tem visto meu servo Jó? Olha, Deus feliz da vida com o seu servo Jó. Deus, tem visto meu servo Jó? Tem visto meu servo Jó? Versículo 9. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha, pastor, que testemunho, mas olha só. Mas é lógico, tu me cercaste de bens. É o seguinte, Satanás, eu vou permitir que você toque no meio dele. E tu vai ver que ele vai me servir do mesmo jeito. Ainda mais. E olha só, quando Deus perguntou para Jó, para Satanás, né, de onde ele vem, de rodear a terra e passear por ela. Quer dizer, o Jó podia falar, não, mas tem fulano de tal também que eu conheço, não, mas Deus queria. Agora, Cira, isso é assunto da próxima lição. Cira, vamos lá, 3.3, para terminar, vou ler aqui. Pode o homem compreender Deus, Silas? Pode ou não pode? É muito difícil. Porque tem uns abençoados ali que sabem tudo sobre Deus. Tem pessoas que têm título de doutor em divindade, doutor em Deus, pós-doutorado em Deus. Teria que saber tudo sobre Deus, será que sabe? Olha, Deus, só os atributos de Deus não dá nem para a gente falar. Querido, nós vivemos pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Deus é eterno, é soberano. Mas a pergunta no terceiro item do tópico 3 pode o homem compreender Deus? Vamos ler. Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão, assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. A questão para Jó não foi tanto o entender Deus, mas experimentá-lo. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse pessoas livre. Eu quero fazer uma consideração, queridas irmãs, queridos irmãos, que me chamou a atenção, que a partir do capítulo 38, Deus diz, Jó, Deus aparece depois de Deus ouvir os lamentos de Jó, os abafos de Jó, o debate de Jó com seus amigos, Aí Deus, no versículo 38 diz, depois disto, isto é, depois de Jó fazer sua defesa, botar para fora a sua tristeza por tal situação, de ouvir os seus amigos, que infelizmente, como nós vamos ver nas próximas lições, amigo meio esquisito. Aí depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. E respondeu o quê? Escute, minha irmã, meu irmão, Deus não disse, Jó, você está sofrendo por causa disso. Não. Essa não foi a resposta de Deus. A resposta de Deus foi o próprio Deus indagar, questionar Jó sobre a grandeza do seu ser. Verdade. Deus diz, quem é este que escurece? Aí Deus vai colocando Jó na parede, Jó termina murchinho e diz, o Senhor, tá, faça o teu jeito. Quase que ele fala assim, Deus, eu perdi a oportunidade de ficar calado. Irmão. Comentário, Cila, por favor. Olha, pastor, realmente, para entender Deus é muito difícil. Sabemos que Deus é misericordioso, é amoroso, é onipotente, onisciente, santo e outros atributos. Sabemos que Ele também quer salvar a humanidade. Esse é o conhecimento que nós temos de Deus. Salvar a humanidade, quer redimir o homem dos seus pecados, e que o desígnio de Deus é bom para o homem.
e o preparou para ser salvo em glória, né? Mas os mistérios de Deus, pastor, quem pode prescrutar? Isso. Deus é soberano, não tem assim obrigação de explicar a ninguém. Quando nós temos uma experiência com Deus, aí é mais fácil entender a sua vontade. Como temos essa experiência com Deus, né? Muito bem. Em vez da vontade, seus desígnios para nós. Tem até uma música que fala aí, ninguém explica a Deus. Ninguém né? explica a Deus, né? É muito Tá profissional. certo. Cila, eu queria, dentro disso que você colocar o seguinte, ó, o propósito, queridas irmãs, queridos irmãos, deixemos bem claro aqui. O propósito do livro de Jó não é provar ou mostrar a origem do sofrimento, Sim. mostrar a origem de Satanás. Não é colocar Deus na parede, como alguns fazem. Não é diminuir a pessoa de Deus. Não é acusar Deus. Não. O propósito de Jó é demonstrar, escute, que embora a retribuição seja vista como a verdade geral, a regra da soberania de Deus sobre o mundo não pode ser reduzida a uma fórmula mágica de retribuição. Eu faço, ele me abençoa. Não é isso, não. O propósito de Jó é mostrar a soberania de Deus. Deus é Senhor. Ele está no controle da história, está no controle da minha e da sua vida. Então glorifica Ele. Síntese do tópico, Silas, por favor. A síntese, para finalizar a lição, diz: a principal questão do livro de Jó é o sofrimento do inocente. Muito bem. O livro mostra como Jó se comporta diante da prova. Da prova. E é uma lição para nós, né? Deus nunca perde, pastor. É? Deus não perde. Deus nunca perde? Deus nunca perde. Ainda bem, né, irmão? Ainda bem. Satanás perdeu, Jó, no final Jó ganhou, quer dizer, não houve. Satanás ficou envergonhado, ele não provou nada. Agora, Silas, há momentos na vida, minhas irmãs, meus irmãos, que parece que acabou. Que Deus realmente desistiu de nós, que Deus é um Deus fraco, abandonou, é um Deus que não liga para ninguém, virou as costas. Mas é porque Deus, observe, Deus ouviu, deixou Jó falar, deixou os amigos de Jó falar, Deus se calou, mas na hora dele, no tempo dele, do jeito dele, Deus chegou. E só com perguntas, né, pastor? Então, Deus é soberano. Soberano. Muito bem. Assista o top, né? Eu quero fechar esse ponto aí dizendo o seguinte. Lá em Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 4. Via, minhas irmãs, meus irmãos, observe o que a Bíblia diz. Por isso que é importante eu e você, nós estudarmos o livro de Jó. Por isso que o assunto desse trimestre é de grande importância, para que todos vejam como Deus é poderoso para abençoar. Olha só, isso aqui é para, digamos assim, fixar a verdade do livro de Jó. O que diz lá Romanos 15, 4? Diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, isso, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Isso está em Romanos 15, 4. Então, tudo que foi escrito aqui, foi escrito para a minha edificação, para a sua consolação, para que eu e você consigamos continuar, prossigamos nessa caminhada até o dia da glória. Amém. Conclusão, Silas, por favor. Irmão, nós chegamos ao final da lição, mas fica demonstrado que Deus conhece o justo e o injusto. Isso. Deus conhece. E que o sofrimento de Jó não foi uma punição. Não foi punição para Jó. Vamos ver sobre isso aí. Mas não foi punição. Você pode fazer a conclusão para nós? Que Deus está sempre observando, vou ler essa conclusão, está observando o comportamento do crente. Nesta lição, apresentamos algumas das informações básicas sobre o contexto histórico da lição de Jó. Certo. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isto é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano e que deve buscar mesmo cada vez mais. Silas, as respostas para os questionamentos existenciais, dentre eles os principais: por que o sofrimento? Isso.
temos a filosofia, temos as ciências sociais, ciências humanas, que buscam dar resposta para esses questionamentos existenciais. Mas minha irmã, meu irmão, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é onde tem a melhor resposta para os problemas existenciais. Eu quero fazer uma consideração final, dizendo o seguinte: o livro de Jó deixa claro que Deus permite, ou Deus permitiu, Jó ser testado até o limite último. Escute, minhas irmãs, mas não para provar que Deus era soberano, ou mostrar quem era Deus, mas sim para provar que, mesmo oculto e ficando em silêncio, Deus estava com Jó e amava. Que Deus em Cristo abençoe a todas e a todos. Na próxima lição vamos entrar de forma mais aprofundada na matéria, e você verá que esse trimestre vai ser um trimestre de grandes orientações para a sua edificação espiritual, seu consolo. Principalmente, minhas irmãs e meus irmãos, nessa pandemia, onde muitos questionam: Deus, onde tu estás? Escute-me, Deus está no seu trono de glória assentado, mas também está em nosso meio, através do Espírito Santo, e está em você, para lhe confortar e consolar. Silas, é com você. Nós chegamos então ao final da lição, irmãos. Isso. Eu só queria fazer apenas uma questão aqui. Que testemunho Deus daria de nós, certo, no momento desse? Que testemunho Deus daria para os irmãos, para a igreja, para cada um de nós individualmente? A pergunta eu faço para mim mesmo. Isso. Que testemunho Deus estaria dando de mim, da minha pessoa? É uma questão séria. Então nós temos que procurar conhecer a Deus, estar em comunhão com Deus, né, irmão? Fazer Jó, com tudo isso aí, ele não pecou. Não pecou. Ele saiu ileso dessa situação. Sofreu, realmente sofreu, mas como o irmão falou, ele foi ao limite e Deus permitiu tudo isso aqui. Então, façamos para que possamos ter sempre um bom testemunho diante de Deus e dos homens, pastor. Diante de Deus e dos homens. Então nós vamos já terminando aqui, pastor. A lição, domingo agora vai ser a lição de número 2, né? Número 2, né? Quem era Jó? Isso. Então estude a lição, adquire sua lição, pastor, e vamos lá então. O pastor quer dar uma palavra. Ele vai pegar o microfone lá. Cadê o microfone? O pastor Osival está conosco nesse momento. Ele vai dar o encerramento dessa escola dominical, avisando que hoje grande culto, né? Inclusive tem. Enquanto o pastor Sival está se preparando para nos trazer uma palavra abençoada aí, algo de Deus, quer dizer para as irmãs e para os irmãos que hoje à noite, queridas e queridos, não esqueça o grande culto de louvor e adoração. Meu irmão, não falte, traga um visitante, traga um amigo, aqui tem espaço suficiente para todos. E você que está em casa, por razões diversas, se é saúde ou outra razão, não deixe de assistir, de participar de um culto online. Deus tem uma bênção especial para você. Não esqueça, Deus te ama e quer o melhor para a sua vida. Vamos ouvir o pastor Osival, que tem algo a nos dizer nesta manhã abençoada. Com muita alegria, saúdo a todos, com a paz do Senhor. É um prazer estar aqui junto com o pastor Isidro, professor Isidro, professor Silas, estudando essa lição tão maravilhosa, tão abençoada, primeira lição desse trimestre, que trouxe esse tema muito atual, principalmente para os nossos dias, os dias que nós estamos enfrentando. Então não perca, seja um aluno da escola dominical, se você ainda não é, né, faça sua matrícula e venha estudar conosco a palavra de Deus. Graças. Mas o aviso que eu quero dar, reforçando o que o pastor Isidro já acabou de dizer, é que nesse domingo agora é o nosso culto de missões e vai estar conosco o pastor Pablo Guerra. É um homem que Deus tem usado no ministério de milagres, coisas assim extraordinárias, e você não pode perder. Eu tenho vídeo dele, já vi vídeo dele, paralítico andando, um homem que tinha um pé pequeno, o pé crescendo, vários tipos de enfermidades, então surdo, cego,
e nós o convidamos para estar aqui no próximo domingo. Então, está hoje aqui conosco, né, no grande culto à noite. 18 horas. Desculpe. Iniciando às 18 horas, então vamos ter um grande culto aqui. Você é o nosso convidado, tá? Um grande abraço, Deus abençoe. Obrigado, pastor Silas e Isidro, pela oportunidade. Muito obrigado. Muito bem, meus irmãos. Bom, então nós vamos orar para encerrar a nossa escola desta manhã. Soberano Deus, Pai Celestial, queremos te agradecer por esta manhã tão feliz, tão especial, quando aqui estamos estudando a Tua Palavra. Senhor, que essa palavra venha falar conosco, vem falar a cada coração nesta manhã. Abençoa cada um dos Teus filhos e abençoa o culto logo mais à noite. É verdade. Que seja um culto abençoado, poderoso, que o Senhor opere maravilhas, Senhor, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. E todos digam comigo, amém. Adere há 60 anos, conservando a chama pentecostal, a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus.